Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia a todos, a todas. Vamos iniciar aqui a nossa palestra, agradecendo desde já a presença de todos, convidar aqui o doutor Marcos Duarte, que vai nos trazer a palestra para compor a mesa conosco. É uma satisfação, doutor Marcos. Convidar também a deputada Augusta Brito para vir compor a mesa conosco. Agradecer aqui os advogados, professores, doutor Gilverder Alencar, a Vanessa Teixeira, professora, a Josimara de Maria, também professora, advogada e coordenadora da responsabilização social da Estácio, doutor Paulo Mesquita, a Maria Guilherme e os demais acadêmicos de direito também aqui presentes. Nós entendemos a importância, gente, de estar trazendo para casa, né? Hoje está finalizando essa semana de conscientização e combate à alienação parental. E a gente, na verdade, eu fiquei até muito em dúvida, conversando ali com o doutor Marcos, que muitas vezes as pessoas praticam essa alienação para com as crianças, né, e nem se dão conta, né, de que estão fazendo isso. Estão apenas reproduzindo ali a sua insatisfação, né, o seu momento de conflitos e emocionalmente já fragilizado, e que as pessoas possam ter essa consciência, né, dos danos que trazem para as crianças e adolescentes, e que a gente possa, como no seio familiar, estar buscando sempre proteger essa criança dessa violência, proteger essa criança, né, dessa exposição ou superexposição às questões de conflitos familiares, né? A criança, com certeza, ela terá que ser protegida, e o olhar deve ser nosso, né, dos adultos. Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do doutor Marcos Duarte, que é advogado, doutor em Ciências Jurídicas, ex-presidente da Comissão de Direito da Família da OAB e diretor da Associação de Direito de Família e Sucessões do Ceará. Ele também é autor do livro Alienação Parental, Restituição Internacional de Crianças e Abuso do Direito de guarda, né? Então, eu vou, para que a gente tenha o maior proveito possível, agradecer também aos alunos que estão chegando agora. É um prazer recebê-los aqui. Muito bom contar com essa juventude aí, cada vez mais informada, participando e, com certeza, levando essas informações, né, no meio de suas famílias e trazendo cada vez mais consciência, que é o que a gente deseja. Então, doutor Marcos, então, eu vou passar a palavra para o doutor Marcos, que já vai poder iniciar com a palestra. Bom dia. Eu gostaria muito de, inicialmente, agradecer ao convite feito a mim, gentilmente, pela deputada Érica Amorim, que preside a Comissão de Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e também a doutora Viena Ponce de Leão, que faz parte dessa comissão, é atuante, organiza e promove várias atividades no âmbito da comissão desta casa. E eu volto aqui após 6 anos, porque exatamente há 6 anos atrás estava aqui nessa mesa
então presidida pela deputada Beth Rose Fontinelli, em 2013, quando nós sugerimos, eu e a Viena, sugerimos à deputada que fosse criada essa lei, que hoje é a Lei 15.404 de 2013. Nós sugerimos exatamente essa época e ela foi publicada em 25/7/2013, que criou a semana que hoje nós estamos aqui encerrando, graças à sua iniciativa, deputada. Queria também parabenizar a deputada Augusta, que está aqui. Então, assim, o que aconteceu em 2013, nós tínhamos 3 anos da lei de alienação parental, porque a lei de alienação foi de 2010, 12.318 de 2010. Então, à época, nós tínhamos 3 anos. E falar de alienação parental no Ceará era a mesma coisa que falar em Plutão, Marte, alguma coisa assim, porque ninguém sabia o que era e ninguém sabia de nada. O judiciário, a lei tinha sido elaborada há pouco tempo, o judiciário ainda tinha muitas dúvidas na aplicação, os juízes ainda tinham muitas dúvidas. Mas, em 2010, eu já lançava o primeiro livro sobre o tema no Brasil, que foi o meu livro Subtração Internacional de Crianças, Alienação Parental, onde eu tratava da guarda internacional, das disputas de guarda internacional de crianças, e também já comentava a lei de alienação parental em 2010. Então, 6 anos se passaram e agora a deputada Érica Amorim, parlamentar que eu tive a honra e a alegria de conhecer no dia de hoje, com um trabalho nessa comissão, traz novamente o tema. E aí nós estamos aqui para falar, mudou muita coisa de 2006 para cá, no Brasil, em Fortaleza, no Ceará. Como é que está isso? O que é essa alienação parental? O que as pessoas hoje sabem? Porque se fala muito, qualquer coisa numa audiência de família, eu trabalho com direito de família há 20 anos, exclusivamente com isso. Direito de família e o seu desdobramento patrimonial, que é o direito hereditário, o direito das sucessões, e o seu desdobramento na criança e adolescente, que atuo nas varas de infância, né? Mas somente nas questões envolvendo guarda, adoção e autorização de residência no exterior. Então, são elementos que estão conectados e que, muitas vezes, a alienação parental está presente. Desse tempo para cá... eu queria aproveitar e registrar, né, a Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Antonieta Siqueira. Os alunos que estão aqui, não é isso? Sim, professor o Eliana Alexandre, Jovina Souza. Registrar a presença de vocês. E, assim, nós temos aqui, para minha surpresa, olha aí, os alunos, o pessoal aí da escola, né? E, assim, e para minha surpresa, nós temos aqui um público que é exatamente, né, o objeto da nossa palestra, né? Que são adolescentes, são pessoas que estão aí. Bom, então, o que é isso, alienação parental? Que termo é esse? Tem um autor que ele fez um filminho muito engraçado nos Estados Unidos, ele colocou exatamente Plutão, porque como é o planeta mais distante, né, ele fez um filme de desenho animado para mostrar a alienação parental usando a figura do planeta Plutão, criou um desenho animado, porque a alienação parental está ligada exatamente a essa questão de afastamento. Colocar o pai ou a mãe ou o guardião ou a avó ou o avô, aquele parente, aquela pessoa que a criança mais convive, distante dela. Afastar, né? Provocar uma alienação. Alienar vem de afastar, de alienar, de deixar alienado, de deixar longe, né? É nesse sentido. E parental de parentes. Então, afastar o parente da criança ou do adolescente. Por que isso é feito, hein, gente? Isso é feito, né? É muito comum. Às vezes o pai separa ou a mãe separa, existe um desentendimento entre o casal, aí
começa aquela campanhazinha, teu pai não vale nada, não paga pensão, aí aquilo começa devagarinho, né? Rapaz, teu pai é um caba safado, sem vergonha, não sei. Aí começa aquelas coisas que aquilo vai introspectando na cabeça da criança e também do adolescente, né? Eu vou falar filho, aí vocês já entendem que é criança e adolescente. Na cabeça do filho ou filha, né? E aquilo começa um processo de afastamento. Por quê? Porque aquele que tem a guarda no fim do casamento ou no fim da união estável é quem normalmente o filho fica mais próximo. É normal a pessoa, mesmo com a guarda compartilhada que existe hoje, mas é impossível se dividir a criança ao meio, o filho ao meio, e muitas vezes é impossível você dividir esse tempo também ao meio. Então, normalmente, já um dos dois fica, mesmo com a guarda compartilhada, mas um dos dois fica mais próximo, até porque a lei diz que nós temos que fixar um domicílio. A casa do papai e a casa da mamãe sempre vão existir, mas é bom que o filho, a criança ou o adolescente tenha um endereço residencial, tenha um domicílio referencial. Isso, muitas vezes, é fixado, deve ser fixado lá no processo de guarda, na separação. Então, a pessoa tem que ter um endereço. Onde é a minha casa? Às vezes é na Major Wayne, às vezes é na Eduardo Bezerra. Não. Tem que ter uma referência, tem que ter um endereço, até para a escola, para os documentos que vai preencher, tem que ter um endereço. E, normalmente, esse endereço é daquele que o filho fica mais próximo na disputa lá de guarda, muitas vezes naquela querela, naquela confusão que os pais montam quando estão se separando. Que não deviam misturar a criança nessa confusão, mas que, inevitavelmente, misturam, né? Então, o alienador, como se diz, aquele que aliena, é quem começa essa campanha que a lei diz, atos ou indícios de alienação parental. Tem lá no artigo 2º da lei de alienação dizendo quais são. Qualquer interferência psicológica na formação da criança ou do adolescente visando afastar o outro. Qualquer interferência psicológica. Então, muitas vezes, está vendo como ele não vale nada? Ficou de vir te buscar, cadê que veio? Ao invés de dizer, olha, não pode ter acontecido alguma coisa, algum inconveniente, eu vou conversar com ele ou com ela para saber o que houve, aí começa a atacar. Está vendo? Aquilo não vale nada, aquilo não tem palavra, não. Tu fica aí pronto e ele não vem. Entendeu? Está vendo para tu criar marra? Então, essas coisinhas começam a se introspectar na cabeça da criança e isso pode chegar até, infelizmente, a uma falsa acusação de abuso sexual, que é o processo de alienação, o ato de alienação mais grave que existe. É você acusar alguém de ter abusado de um filho sem isso ter acontecido. Acontece? Acontece. Infelizmente, acontece. Bom, mas a alienação parental é como ela é vista pelo judiciário, pelos juízes, pelos advogados, pelos promotores, nas varas de família, onde ela é muito frequente. Primeiro, ela é muito frequente porque nós temos o que eu gosto de chamar de sangue quente. Brasileiro, e principalmente nós cearenses, somos muito sangue quente, somos muito emotivos, emocionais, passionais, né? A gente não sabe ser frio. Por exemplo, na Califórnia, eu todo ano gosto de ir lá, porque, para mim, é o melhor modelo de guarda que existe na Califórnia. Na Califórnia, se os pais não se entenderem em relação à criança, começar com essa besteira de alienar, o governo, o Estado, chega e diz assim, vocês não estão se entendendo, não? Pois bota bem ali na casa, porque eles têm casas cadastradas de pessoas idosas. Casais idôneos, então eles fazem aquele cadastro, pessoas aposentadas e tal. Aí não existe essa coisa de abrigo, não, que é meio cruel, mas não estão se entendendo, não, pois bota lá na casa de fulano. O Estado interfere, a guarda é do Estado. É a interferência do Estado numa questão visando preservar o melhor interesse da criança e a sua proteção integral. Funciona
Na realidade, no Brasil, isso passa a ser uma retórica. Infelizmente, os dois princípios basilares que regem qualquer coisa em relação à criança e adolescente, que é o melhor interesse e a proteção integral, eles são desrespeitados todo dia, toda hora e todo instante. Em todas as esferas do poder público, em todas as esferas da família, em todas as esferas da sociedade. Né? Entendeu? Então, assim, a guarda compartilhada, ela já foi uma evolução do direito brasileiro, mas que, na verdade, não funciona. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, um dia, quem não entender agora vai entender o que eu estou falando. Uma lei, e as deputadas são do Poder Legislativo, são elas que elaboram as leis, uma lei ela não tem o poder de mudar uma cultura. Não tem. Eu vou criar uma lei agora aqui para toda a vida a gente pegar num copo com a mão esquerda. Se a cultura é pegar com a mão direita, essa lei vai cair no vazio. Por isso que no Brasil diz assim, tem lei que pega e lei que não pega. Por que é isso? Exatamente porque uma lei que vai querer mudar radicalmente uma cultura na sociedade, ela não pega. Dificilmente ela pega. Porque é justamente o processo contrário, o que Norberto Bobbio, o que os grandes doutrinadores do direito sempre pregaram. Não é a lei que forma a cultura, é a cultura que faz a lei. E o ministro Fachin, meu grande amigo, que hoje é ministro, eu sou amigo dele, não é porque ele é ministro, não, eu sou amigo dele há 15 anos. Ele diz isso nas suas obras, que uma lei não muda uma cultura, e sim a cultura que faz a lei. E a alienação parental e a guarda compartilhada não são institutos, principalmente a guarda compartilhada, não são institutos da nossa cultura. Compartilhar, nós não compartilhamos nada. Olha, mediação, pode fazer 200 leis de mediação, não pega, porque mediação não é da nossa cultura. Mediação é o Instituto da Cultura Francesa, da cultura europeia. As crianças estudam mediação na primeira série da escola. Aí nós vamos mediar o quê aqui? Aqui, quanto mais confusão, melhor. A nossa cultura é do litígio, infelizmente. Temos que mudar isso? Temos. Mas como? Através de lei? Não. Através do que nós estamos fazendo aqui. Processo cultural, educacional. É batendo, martelo, formando. Trazer esses jovens para cá é uma iniciativa que os deputados que estão lá, com todo respeito, que estão lá no plenário agora, deveriam se levantar tudo e vir para cá. Por quê? Porque aqui está o Ceará daqui a alguns dias. Aqui está quem vai votar na gente ou em vocês daqui a alguns dias. A gente não, que eu não sou candidato. E acho que nunca serei. Mas assim, aqui está realmente o elemento modificador, nós temos que fazer isso, um processo educativo. Pergunte o juiz, olha, nós temos 18 varas de família aqui no Fórum Bravo Lago. Chame os 18 aqui, eu conheço tudinho, de um por um. Juiz e juíza. Bote tudinho aqui e pergunte, a lei de alienação parental, o senhor aplica lá na sua vara? Se um disser que aplica, eu rasgo minha OAB. Não tem aplicabilidade, não funciona. Por que não funciona? Porque não é da nossa cultura. E a lei de alienação parental, ela requer um processo de educação. A própria lei prevê o quê? A psicóloga, como é a doutora Viena, que é psicóloga e advogada, especialista em alienação parental. Por quê? Porque são elementos muito subjetivos. Olha, olha o que a lei diz, olha o que o caput do artigo diz. Qualquer interferência psicológica, gente, para medir interferência psicológica tem que ter laudo, perícia técnica. Como é que se vai medir o grau de interferência psicológica de um pai ou de uma mãe numa criança sem um laudo, sem um estudo psicossocial? Aí lá no fórum tem cada vara de família, são 18 varas, cada uma tem 4.000, 5.000 processos. E lá no psicossocial tem 3 psicólogos e 3 assistentes sociais. Nós estamos falando de um acervo processual médio
de 20 vezes 2, 40 mil processos. Voltou botando 2 mil por vara, para arredondar. Nós estamos falando, fora as varas de infância, que tem mais 5 varas de infância. E nós estamos falando de 3 ou 4 assistentes sociais, psicólogos. Aí um laudo, aí a mãe diz assim, o meu filho, o pai diz assim, o meu filho está sofrendo alienação parental. Aí contratou o advogado pega uma petição, às vezes 20, 30 páginas, alienação e jurisprudência, e às vezes bota até o doutor Marco pelo meio citando e tal. Aí vai lá para o juiz. Aí o juiz diz assim, manda para o psicossocial. No mínimo 1 ano, a psicóloga aí chama a criança lá e a assistente social ir na casa. Por quê? Porque requer um estudo interfamiliar. Porque quem aliena, quem faz uma interferência psicológica, às vezes está influenciado pelo novo companheiro, pela nova companheira, por uma pessoa de dentro de casa. Então, é uma questão que tem que ser tratada sistemicamente, não pode ser só uma pessoa. E isso requer o quê? Pessoas especializadas, que emitam laudos sérios, embasados, para o juiz poder decidir. Porque em disputa de guarda de criança e adolescente, a pior pessoa para se meter é um juiz. Porque é um terceiro alheio a tudo que está acontecendo. Ele vai aplicar a lei, mas a aplicação da lei, crua e nua, ela não serve para o direito de família e para o direito de criança e adolescente. Porque existem questões meta-jurídicas, ou seja, além do direito. Não se pode falar em direito de família. Como é que você vai ouvir uma criança numa audiência de guarda sem a presença de uma psicóloga? Que eu chego, fico branco. Às vezes, a juíza de infância ou de família diz assim, doutor, mas o senhor não vai perguntar nada? Olha, eu participei de uma audiência semana passada, a mãe tem 3 filhos, cada um com um homem diferente. É uma pessoa idônea, bacana, mas ela tem 3 filhos com cada um. E agora tem um filho com holandês. Aí ela vai morar na Holanda, o pai de um deixou, o outro é filho do holandês, e o pai de um disse assim, não vai não. Aí lá se vai, nós irmos para vara de infância, porque é quem tem a competência de autorizar uma criança a se mudar para outro país, é a vara da infância através de uma ação de suprimento judicial. O pai não autoriza livremente, o juiz tem que suprir. Aí fomos para a audiência, vai ouvir o meninozinho de 12 anos, a cor mais linda do mundo, rapazinho, blá, blá, blá. Aí senta lá na frente da câmera, o negócio gravando lá, e o povo começa a perguntar com o menino, e ele respondendo, porque como eu estudo um pouquinho, né, a gente é curioso, aí eu estudo um pouquinho de psicologia, aprendo muito com a doutora Viana, aí eu comecei a ver o menino, como a gente diz lá no interior, entanguido, sabe? Preso, sem, o menino acuado, sempre. Aí, você quer ir? Quero. Por quê? Porque eu adoro inglês, eu já sei inglês. Mas e lá, como é? Aí começou. E eu olhando para aquela cena, porque às vezes o advogado ele tem que ter sensibilidade, que nem sempre ele pode tacar a mão em mesa, argumentar a lei. Às vezes você tem que deixar as coisas acontecer, porque é menos male. Ou seja, é menos mal. O dano é menor. E aí a juíza fez aquele monte de perguntas, passou para mim. Doutor, você quer perguntar alguma coisa? Eu digo, eu não, Deus me livre. Quem sou eu para inquirir uma criança de 12 anos, um adolescente de 12 anos, sem a presença aqui do psicólogo? Ela ficou, cara... Porque não acho que seja. Eu não tenho esse preparo, e nem o juiz tem, nenhum juiz tem, pelo menos em tese, né? Não tem esse preparo para estar fazendo esse tipo de inquirição. Agora, por que faz? Porque se não fizer, aí nada anda. Porque não tem pessoas especializadas, não tem a máquina do estatal, ela não aparece. A lei é bonita, aí está lá desenhada, o legislador faz toda bonitinha, a deputada faz toda bonitinha a lei, aí prevê o setor psicossocial, aí não tem dinheiro, não tem verba, não tem concurso, depende de não sei o quê, depende... E não funciona.
Então, é um grande faz de conta. É um grande faz de conta. E o Estado, a sociedade, fica assistindo tudo isso estagnado. Por quê? Porque tem outras prioridades. Ora, mas o que seriam outras prioridades nesse país, se não criança e adolescente? Nós estamos fazendo um caminho inverso, nós estamos andando para trás. O Brasil está andando para trás, está caminhando para trás. Onde menos se investe em criança e adolescente é no Brasil. Ah, mas o Ceará faz muito, a escola do Ceará, bom, sim, são ações pontuais. Eu quero saber no conjunto. O que nós estamos fazendo aqui, nós, e aí eu me incluo, porque estou aqui no momento, mas na iniciativa de vocês, é um ato corajoso e de cidadania heróico, de estar discutindo um tema desse aqui. Agora, pergunto se dão valor, não dão nenhum valor. Se não for a Assembleia, a TV Assembleia, para fazer uma entrevista com a gente, não vem outra televisão aqui, não. Porque estão entrevistando outras coisas, as prioridades são outras. Então, infelizmente, o Brasil faz esse caminho inverso. E quem é que vai pagar? Outra geração. Que basta essa geração que já está pagando aí muita coisa que não era para ela pagar. E as famílias estão cada vez mais se deteriorando. Porque eu me lembro quando eu meninozinho lá, faz como lá em Barbacena, né? O meninozinho lá em São Luís, que eu nasci aqui, mas fui morar lá, estudava num colégio lá, a família é a célula mata da sociedade. Não era? Todo mundo dizia. E eu cresci com aquela coisa, a família. Graças a Deus a minha é, porque eu tenho um pai e uma mãe, e nós somos 7 filhos. E até hoje meu pai e minha mãe parecem 2 namorados, um com 82, outro com 78. Mas nem sempre é assim. Eu tenho um modelo de família. Minha família é margarina, aquele modelo, hoje tem família de todo jeito, de todo tipo. Né? Mas o que é que importa? O que importa realmente são as estruturas familiares. Não importa o tipo de família, as pessoas estão muito preocupadas em dar nomes, família monoparental, anaparental, homoafetiva. Isso lá importa, meu povo. O que importa é se aquela família preserva e cultiva valores e proteção integral à criança e adolescente. O ECA é tido como o estatuto mais moderno do mundo, o ECA do Brasil. Mas é uma mentira tão grande o ECA. Então, assim, nós que somos advogados, professores, que trabalhamos com às vezes a gente fica um pouco decepcionado, embora não se vá desistir, porque a nossa missão é continuar até fazendo isso que a gente faz, alertando. Porque se não houver um grito, se não houver uma voz... Através do projeto, pedir licença, doutor Marcos, desculpe, doutor Marcos, através do projeto O Parlamento é a Sua História, né, nós recebemos a Escola de Ensino Médio Antonieta Siqueira. Eu queria agradecer aos professores e aos alunos. Espero que vocês tenham compreendido sobre o tema de alienação parental. Importante vocês levarem esse debate para o ambiente escolar, né, para toda a família, para o seio familiar, entendendo realmente que a gente precisa estar mais consciente enquanto sociedade, né, entendendo que cada um de nós, as nossas práticas no dia a dia, no cotidiano, elas têm consequência, né? Então, que cada um possa estar estabelecendo essa autorresponsabilidade, né? Cada família possa estar estabelecendo. E aqui nós estamos tratando da proteção da criança e do adolescente. Vocês, daqui a pouco, vão estar compondo suas famílias, né? Mas, com certeza, vocês já estão mais amadurecidos e mais conscientes, né, com relação a essa consciência, esse cuidado. A deputada Augusta também quer dar uma palavra para vocês. Bom dia. Com licença, aqui é o doutor Marcos, que vamos continuar aqui o nosso debate, mas eu não poderia deixar de desejar boas-vindas a todos os alunos e alunos que vieram aqui, tiveram a oportunidade, professores também, de estar aqui nesse momento debatendo e discutindo a questão da alienação parental. Inclusive, eu gosto sempre de botar assim, muito pessoal, né? Porque às vezes a gente tem um exemplo pessoal, a gente se identifica muito.
Meus pais se separaram, eu tinha 14 anos, e eu sofri alienação parental, e eu nem sabia que estava sofrendo, né? Porque um vinha falar mal do outro, e, enfim, eu fui a madura da relação deles dois, que nunca disse para um nem para o outro que eles estavam ali, né, naquela disputa pelo amor, pensando que a separação deles, o filho vai gostar mais de um ou do outro, não vai, continua da mesma forma. Então, quando um falava, eu defendia o que estava, né, não estava presente. Quando era o outro, a mesma forma. Então, é muito sério, é complicado. Para eu superar e falar disso, isso aí faz muito tempo, né? Eu tinha 14 anos na época. Mas eu aprendi, né, a não fazer isso com nenhum filho meu. Eu disse, não, eu posso até me separar, porque ninguém é obrigado a ficar com quem não está lhe fazendo bem, mas que os filhos não vão fazer parte dessa separação, né, de pai e de mãe, vão fazer mulher e marido, né? Pai e mãe, acho que nunca tem que se separar. Agora, marido e esposa pode separar se assim não for realmente para ser feliz. Então, eu já tive um primeiro casamento, sou separada, tenho uma filha, e essa minha filha nunca ouviu falar nada mal do pai dela. Não sei se isso é bom, é certo o que é, mas ela não vai porque eu não queria que eu passasse a mesma situação que eu tinha passado, enfim. E eu acho que tem que ser mais ou menos assim, né? A gente tem que ver os exemplos da vida. Eu não quero que nenhum adolescente aqui passe pelo que eu passei na minha adolescência, mas, se passar, que tem um pouquinho de maturidade, que, infelizmente, a gente é obrigada a ter, né? Que a idade talvez não fosse ainda para ter, mas a gente vai aprendendo com a vida, apanhando. A gente sabe se sair da melhor forma, entender que tanto o pai como a mãe, mesmo errando, eles amam muito os filhos e estão lá querendo fazer o melhor, mesmo errando, pensando que estão fazendo bem. E aí, uma ótima visita aqui na Assembleia Legislativa. Espero que vocês se inspirem, que um dia queiram ser políticos. Precisamos da juventude envolvida dentro da política, nos processos realmente onde se pode construir políticas públicas, e nada melhor do que mulheres e homens, adolescentes e jovens aí participando. Parabéns à escola, parabéns ao projeto aqui da Assembleia Legislativa. Eu queria só um minutinho de vocês, eu vou terminar, eu já vou terminar. Eu queria, onde tem estudante, tem que ter, quando termina a aula, tem que ter dever de casa. O dever de casa é o seguinte: vocês vão pegar um filme chamado A Morte Inventada. Pode entrar nas redes sociais, no YouTube. Eu acho que é de um cineasta amigo meu lá do Rio. Ele fez um filme, esse filme já tem muito tempo, mostrando a alienação que ele sofreu com a filha dele. Aí a filha hoje já é mais ou menos assim como uma deputada e tudo, isso já tem um tempo. E aí vocês vão adorar esse filme, A Morte Inventada. Certo? É um documentário muito legal, depois vocês assistem e alguém vai chorar, outro não, mas é muito bom o filme. Pronto, pode... Vou encerrar. Vou aproveitar, enquanto eles estão saindo, que eles vão para o plenário, né? Fazer o registro da Janália de Lima, agradecendo. Ela é conselheira tutelar de Palhano e aqui está representando os conselheiros tutelares do nosso Estado. Muito obrigada, viu, Janália, pela sua presença. Com certeza deve identificar aí no trabalho, no dia a dia, muitas questões ligadas a esse tema, né, da alienação parental. E a gente vai, inclusive, abrir, daqui a pouquinho, também um espaço, se você quiser contribuir, a doutora Josemara também, né, participar com a gente aqui, dando as contribuições de vocês. Eu vou só encerrar dizendo o seguinte: poderia falar aqui muito tempo, mas fica muito cansativo, é melhor ouvir alguém que queira pontuar alguma coisa. Mas eu vou só encerrar dizendo o seguinte: da importância dessa semana. O tema é longo, tem muita coisa para conversar, né? E eu acho que todo ano, me parece que depois daquele 2013 já houve, né? Não, né? Pois é, 6 anos aí foi preciso vir a deputada Érica, né? E aí, tomara que ela seja reeleita aí várias vezes, para todo ano ela fazer, né? Então, assim, muito legal, e eu queria agradecer ao convite e dizer que estou à disposição. Eu tenho
eu faço até um convite a vocês, dia 10 de maio, no Café Patriota, viu, deputado? Passo suas mãos esse convite. Eu estou lançando um livro que, embora não seja do tema, mas é um direito hereditário, onde eu comento os artigos do Código de Processo Civil, todos voltados mesmo para a prática do advogado. Eu comento cada artigo da parte de sucessões do CPC de 2015, que houve uma mudança radical. Então, vocês sintam-se convidados, dia 10 de maio, às 18 horas, no Café Patriota, que fica na Santos Dumont, lá perto da Unimed, lá no começo da Santos Dumont. Quem quiser prestigiar esse modesto autor e editor, porque eu tenho uma editora. Porque no Ceará, assim, para você publicar um livro, você tem que botar uma editora, porque senão as editoras do Sul não deixam o cearense entrar, não. Entendeu? Aí eu fiz uma editora, eu quero ver o livro não sair, né? Pois, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Estou aqui para dizer alguma questão. Muito obrigada, doutor Marcos. Com certeza foi muito importante, né? Esse momento trouxe muito esclarecimento, inclusive, né, com relação a nosso papel também, né, de cobrança de aplicação das leis, porque existem leis, claro que quando são pensadas e são aprovadas, elas são aprovadas com o intuito de somar, de agregar, né, de trazer resultados. E de nada adianta se elas realmente não forem colocadas em prática, né? Mas aí precisa realmente de mais mobilização e de mais, enfim, realmente consciência nessa questão dos recursos, né, da destinação de orçamentos, e a gente vai buscar também, né, aprimorar, vamos dizer assim, o serviço público, cobrando mais essa aplicabilidade. Eu vou passar para a deputada Augusta e, logo em seguida, a gente abre o momento para os que quiserem, né, trazer vou pedir a Viena para anotar, para se inscrever para a fala, né? Aí vem aqui para frente para poder falar e agregar conosco. Bom dia outra vez, né? Bom dia. Agora estou mais calma, os alunos saíram. Mas eu queria aqui, primeiro, cumprimentar o doutor Marcos, também pela oportunidade de conhecê-lo hoje. E exatamente essa questão que foi pontuada, né, pelo senhor aqui faz com que eu tenha essa reflexão sempre em relação a tantas outras leis, da questão cultural. Né? Nada importa, assim, nada vai valer a gente ter uma lei Maria da Penha, que seja considerada aí a 4ª lei, né, em relação à violência doméstica melhor do mundo, se ela realmente não conseguir fazer com que mude a cultura, né, que a gente tem, que já vem de muito tempo, porque eu associo muito o machismo à questão cultural, né, uma questão que a gente tem que estar discutindo, tem que estar debatendo, que a gente tem que trazer esses assuntos, tem que falar das leis que existem, porque elas existem, muitas vezes não são botadas em prática pela falta do conhecimento da população, que também não deixa de ser uma questão cultural, porque se eu não me envolvo, eu acho que aquele assunto não é meu. Então, é porque eu fui, né, criada, de certa forma, para não debater, para não estar nos espaços realmente espaço de poder, como eu gosto de dizer, que a Assembleia é um espaço. Então, quando a gente traz um assunto como esse, e tantos outros, que mostram as leis, como nós já fizemos vários debates sobre a questão da Lei Lola, que também é pouco conhecida, que fala da violência contra a mulher, especialmente na internet, e quando a gente fala da lei do feminicídio, que é uma lei que existe, está aí, por que o feminicídio não está diminuindo? Se fosse só ter a lei, não é só ter a lei, né? É muita coisa envolvida aí dentro de tantas leis que existem. A gente tem que ter a lei, que é necessário ter uma lei, a gente tem que conhecer aquela lei, a gente tem que cobrar e a gente tem que começar a fazer debates para mudar realmente, através da educação, a questão cultural. E a gente tem que mudar, começa a mudar por cada um de nós, cada pessoa que aqui está, e eu estou falando aqui especialmente em relação também ao machismo, porque a gente vai descobrindo que é machista ou que teve alguma atitude dessa forma quando a gente começa a estudar. Porque até então a gente achava que era tudo normal, porque é uma questão cultural, então aquilo era normal, aquele é o comportamento normal.
e não é, né? Quando a gente começa a aprender e começa a ver, realmente a gente vê que não é, e a gente tem que tomar atitude sobre isso. Por isso, esse debate é muito importante. Eu realmente fico assim, muito preocupada, né, em relação a gente ter essa lei, a gente não ter o amparato para que possa, psicológico, que seja, para realmente fazer com que ela seja viabilizada da forma correta, que a gente ainda esteja expondo adolescentes numa audiência, enfim, de qual forma for. Já é tão difícil aquele momento, já é tão doloroso, e ainda ter que passar, né, sem ter realmente um amparato de um psicólogo, enfim, do que a lei diz que é para ter, mas que, na verdade, a gente não consegue executar ou botar na lei. E, além da lei seca, como disse, o direito de família precisa realmente desse olhar bem mais amplo, né? Ninguém pode olhar para um papel e dizer que, e por isso, né, ter a conclusão, alguma coisa assim. Então, eu fico feliz em poder ter participado e conhecido. Quero fazer de tudo para estar lá no dia do lançamento do livro, porque, além de ser enfermeira, eu me formei em Direito. Ainda não fiz a OAB, porque ainda não deu tempo. Mas, assim, me interessa muito essas questões, até porque a gente vê aqui no dia a dia, a gente vê o que é que pode melhorar, e, através dessas audiências públicas, desses debates, vão surgindo várias oportunidades e leis também que têm uma viabilidade, como a questão de uma audiência pública, que foi aqui da nossa autoria, que deu aí o direito a portadores de deficiência, hemofílicos, a ter o passe livre. Começou aqui na Assembleia Legislativa, através de uma audiência pública, onde o debate fez com que a gente visse que os hemofílicos, inicialmente, era só para hemofílicos, eles não tinham um atendimento adequado por falta de condição de pagar a passagem, para chegar até um hemócia, onde tem um centro, né, especializado para fazer o atendimento. E aí veio a proposição de botar essa lei. Aí juntamos aí com outro deputado que juntou também a questão dos deficientes, e hoje é o passe livre no Estado do Ceará. Eu acho que já tem aí mais de 10 mil pessoas, 9 mil, aproximadamente 10 mil pessoas no Estado do Ceará, como estou tendo a oportunidade de ter a carteirinha, onde dá gratuidade a ela ter, né, essa oportunidade de chegar até outra cidade para fazer um tratamento adequado. Então, veio da Assembleia, de uma audiência pública. É importante debater, é importante conhecer, para poder a gente fazer uma propositura que tenha viabilidade de ser executada. Mas eu não vou falar demais, já falo muito, né? Eu quero aqui ouvir também, já que a gente vai abrir o debate. Quero ouvir a todos, mas parabenizo mais uma vez, doutor Marcos. Muito obrigado por estar aqui presente. Convidar, então, a doutora Josimara para vir aqui fazer sua contribuição. Por favor, venha, fique aqui. Aqui na frente mesmo. Pode vir para cá, sente aqui pode sentar se preferir, para não ficar em pé. Bom dia a todos. Meu nome é Josemara, sou advogada, professora do Centro Universitário Estácio Ceará, Uninasal. Sou coordenadora da responsabilidade social. Gostaria de saudar a mesa em nome da deputada Érica Amorim, da deputada Augusta, na qual eu gostaria que vocês saudassem a mesa e dessem uma salva de palmas para essas duas mulheres aguerridas, certo? Porque, na verdade, o que me impulsionou a vir aqui, realmente, além da palestra sobre alienação parental do colega Marcos Duarte, porque também sou advogada, com relação à comissão de criança, com relação à comissão de criança e adolescente, na qual já estou sabendo, através de meu aluno aqui, Leandro, que está fazendo toda uma diferença, certo, mediante a sociedade, com relação a realmente atender, certo, as crianças que estão em situação de vulnerabilidade. E como na condição onde eu me encontro na coordenação de responsabilidade social, e desde 2013 eu abracei essa questão da responsabilidade social, da qual eu tenho um projeto que se chama Dias Melhores, e onde eu tenho a oportunidade de trabalhar em várias
em vários abrigos, não só de crianças que sofrem maus tratos, crianças que estão para adoção, crianças que foram violentadas sexualmente, mas também idosos, como Casa de Nazaré, lá Torres de Melo, crianças com câncer, como lá Amigo de Jesus. Isso, na verdade, é algo que me apaixona bastante, na qual, na verdade, a forma de que eu possa ajudar essas crianças é no sentido de que, como eu sou acadêmica, sou professora universitária, geralmente, junto com os outros cursos, como enfermagem, curso de psicologia, curso de fisioterapia, a gente faz um atendimento contínuo com essas crianças, com esses idosos também, certo? E como também ministro palestra de forma contínua, porque também sou funcionária da UAB, certo? Então, a gente vem tentando fazer algo que eu acho que é o único motivo que nós viemos, certo? Na verdade, para o mundo, que acho que é para servir o próximo, certo? E nessa perspectiva, certo, foi que, na verdade, como também estou aqui nessa casa, trabalhando nessa casa, certo, na condição lá com o colega Luiz Edson, e conversando com o Leandro, eu disse, Leandro, eu acho que eu estou me encontrando, certo? Porque quando ele disse que tinha ido lá para a Casa de Sol Nascente, né? E tinha visitado a outra casa lá do céu, de Irapuru, que ali tem 23 casas, eu acho que vocês estão no caminho. Esse realmente é o caminho da gente buscar proteger os mais vulneráveis, né? E buscar a gente trabalhar em rede, em parcerias, certo? Nesse momento, realmente, através de audiências públicas, a própria deputada Augusta falou que foi através de uma audiência pública que surgiu a possibilidade do passe livre para a questão das pessoas hemofílicas, certo? Então, através do diálogo, a gente consegue proporções bem melhores para as pessoas mais necessitadas. Então, nessa perspectiva é que eu me coloco à disposição, certo? Eu também atuo muito na defesa do consumidor, eu já tive a oportunidade de ser coordenadora do PROCON da Assembleia dessa casa durante 7 anos, e hoje eu estou como presidente do Instituto Cearense de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, na qual esse instituto ele só tem um objetivo, certo? Exatamente promover a educação para o consumo das pessoas mais necessitadas, certo? Através na própria sociedade, porque já são pessoas de vulnerabilidade e hipossuficiência. Já tivemos a oportunidade, várias vezes, o PROCON municipal, inclusive, lá de Caucaia, na qual o esposo da deputada é prefeito de Caucaia, já promovemos várias palestras para as escolas profissionalizantes de lá. Sempre que nos solicita, nós atendemos. E eu acho que a gente precisa realmente trabalhar na base, a educação. Se a gente realmente trabalhar na parte da educação, nós vamos evitar a questão da alienação parental, nós vamos evitar a questão do assédio sexual, do assédio moral, certo? Então, eu acho que a gente precisa realmente trabalhar em rede, desprovido de brios, realmente com humildade, desprovido de todas a questão de dizer, de todos os apegos. Eu sempre brinco e digo, as pessoas dizem, como é que eu faço para participar do projeto? Eu tenho, agora no projeto, tem mais de 120 pessoas, os alunos que participam do projeto, né? E esse projeto é interessante, que ele surgiu a partir do momento que eu tive um câncer. E aí, desse câncer, interessante, se você perguntar, porque a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter tido esse câncer, que aí, a partir desse câncer, foi que eu passei a perceber que a vida da gente é uma vela acesa. E aí eu disse, se Deus me der a oportunidade de viver, eu vou viver em virtude de servir ao próximo. E aí, graças a Deus, eu estou realmente nesse sentido de realmente servir ao próximo. E como eu tenho uma oportunidade de sempre ter 80, 100 alunos em sala de aula, então, sempre semestre eu tenho
3.000 alunos, porque eu leciono em 2 universidades, e sempre os alunos abraçam o projeto, e sempre a gente está em sala de aula, porque aí a gente trabalha oratória do aluno, porque não tem essa disciplina de oratória na grade curricular do curso de Direito, porque inclusive a tese do meu doutorado, né, porque o meu mestrado foi sobre assédio moral, a tese do meu doutorado está sendo sobre isso. Então, eu quero dizer para as deputadas que, pelo fato de eu trabalhar aqui na Assembleia, eu vou, inclusive, conversar com o Luiz Edson para ver uma possibilidade, e aí, se as deputadas, se assim me aceitarem, para ver a possibilidade de a gente viabilizar a questão de elaboração de cartilhas, a questão das visitas, e da gente ver o que é que a gente pode fazer de melhor para promover o melhor para essas crianças de questão de vulnerabilidade, porque eu acho que a gente tem que somar, certo? A gente tem que realmente estar de braços dados. Acho que é questão de rede, certo? E queria parabenizar o professor, que também ele é professor, né, e advogado, o meu colega aqui, Marcos Duarte. Eu também sou advogada na área de família. Eu sei realmente que essa questão de alienação parental, às vezes, é pelo fato de o relacionamento estar desgastado, e aí fica essa situação que, na verdade, o que deveria ser tutelado maior seria a criança, e, às vezes, o pai e a mãe não têm essa maturidade suficiente para verificar que o que tem que ser tutelado, o bem maior, é a criança, e fica essa situação que a criança fica de um lado para o outro, como se fosse um objeto e não um sujeito de direitos, certo? Então, isso que eu teria para compartilhar com vocês, certo? Então, muito obrigado e desejo um excelente sucesso com relação a que vocês conduzam da melhor forma possível essa comissão e que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Muito obrigada, Josmara, pela contribuição. Realmente muito importante a participação e conto com sua colaboração na comissão, né, para a gente estar realmente unindo forças. E agora, mais uma participação. Quer sentar aqui com a gente? Não? Tá bem. Bom dia a todos e todas. Eu queria saudar aqui a mesa na pessoa da deputada Érica, né, que tive a oportunidade de conhecer agora no seminário que houve sobre enfrentamento à letalidade, né, do planejamento e do plano municipal. E a todos, né, também aqui, agradecer pela oportunidade de poder participar desse momento, né, tratar de um tema de extrema relevância e, se eu já achava complicado, hoje eu estou achando que a coisa é mais complicada ainda, né, doutor, com a sua palavra aí. Gente, meu nome é Albaniza, eu estou conselheira tutelar, no momento no Conselho 8, eu ainda estou numa condição de suplente, né, tenho passado por quase todos os 8 conselhos de Fortaleza, e a gente sabe que as violações de direito na infância e adolescência, infelizmente, elas têm crescido muito, e algumas pessoas têm a noção que só quem precisa do Conselho Tutelar são as crianças lá da periferia, aquelas mais pobres e tal, né? E, na verdade, as violações elas se encontram em todas as classes, né? Agora, eu percebo que existe uma certa diferença no seguinte, na periferia tem mais a questão do abandono, a questão da vaga escolar, né, maus tratos, abuso sexual. E, pelo que eu tenho percebido, na classe média, uma das coisas que é mais recorrente, que eu percebo, é a questão da alienação parental. E é um dos temas mais complicados, na minha opinião. Eu tenho toda a humildade de dizer para vocês que eu realmente não tenho conseguido direcionar, encaminhar, pela dificuldade, até pela falta de capacitação nesse tema. Então, é por isso que eu digo para o senhor, se eu achava difícil, agora eu estou achando pior, porque o senhor diz assim que a lei existe, felizmente existe, mas que os próprios juízes não estão conseguindo fazer a sua aplicabilidade, né? E até pela dificuldade que existe aí na questão dos psicólogos e tal. A quantidade de psicólogos não é suficiente. E no Conselho Tutelar, nós também temos psicólogo, mas é um psicólogo que faz um pré-atendimento ali, que ele não pode fazer um acompanhamento, ele não pode
fazer o relatório, então é complicado demais. E eu fico, sinceramente, de mãos atadas, sem saber o que fazer. E aí é nesse sentido que eu gostaria de ter uma orientação do senhor, porque eu atendi agora, recentemente, 2 casos bem emblemáticos. Um era um adolescente que deveria passar os finais de semana alternado com o pai, porque quem tem a guarda é a mãe, e o pai não está conseguindo ter esse direito porque a mãe está sempre driblando, entendeu? Sempre cria uma situação. E o pai vai à escola para ver a filha, e aí alguém avisa para a mãe, e a mãe liga e acaba bloqueando aquele momento entre o pai e a adolescente, e ainda denuncia porque o pai constrangeu a menina, entendeu? Então, são situações que, quando a gente vai conversar, você percebe claramente que ali tem uma questão de alienação. E eu fico, sinceramente, me perguntando o que fazer, como encaminhar essa situação. Então, se o senhor puder me dar uma orientação nesse sentido, eu agradeço e tenho essa humildade de dizer que tenho essa dificuldade e preciso, porque sinto que é uma coisa recorrente, principalmente da classe média. Obrigada. Eu entendi. Obrigado a você. A minha vinda aqui, de maneira nenhuma, a minha intenção foi trazer uma complicação para a alienação. Mas, assim, eu não posso e não poderia deixar de pontuar as dificuldades que se tem. Até porque esse momento aqui, no meu entendimento, é uma das formas mais eficazes da gente enfrentar o tema, né? Então, assim, se houvessem mais... por exemplo, eu já fiz dezenas de congressos de Direito de Família com esse tema. Eu já juntei no cinema, no Iguatemi, 600 juízes, estudantes, professores, numa quinta-feira de manhã para assistir esse filme que eu disse por menino. No cinema, deputado. 600. Aquele cininho ali do Iguatemi, lotado, e os cinemas vão passando, e eu e a desembargadora Berenice e o desembargador Filgueira Mendes aqui do Tribunal de Justiça, quando terminou o filme, a gente debatendo. Eu já levei a Maria da Penha umas 8 vezes para falar sobre a Lei Maria da Penha. Então, assim, eu falo como uma pessoa que não só fala, mas que faz. Eu já fiz muito e faço por esse tema. Quando eu digo que é difícil, eu não estou aqui, de maneira nenhuma, querendo desestimular vocês que são os conselheiros tutelares, que lidam com muitas dessas situações, a enfrentar o tema. Eu digo que é complicado no sentido de que nós não temos, como muita coisa que a gente não tem, o aparato do judiciário necessário para enfrentar essas questões. Agora, a melhor forma de enfrentar isso ainda é, além do processo educacional e de conscientização que nós estamos fazendo, a melhor forma é a ampliação da convivência. É a melhor forma. Então, aquele formato que existia anteriormente de pai visitar filhos, que hoje praticamente está superado, graças ao nosso trabalho em todos os lugares do Brasil. Eu presidi o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família no Ceará, durante 12 anos. Eu já fiz palestras de Rondônia, faz como do Oiapoque ao Chuí, sobre isso. Livro publicado, cartilhazinha. Então, assim, esse processo, ele parou um pouco, porque... Não sei nem dizer por quê. Assim, a aplicabilidade é difícil mesmo, o judiciário tem dificuldade. Agora, o que é que veio somar e que melhorou isso, que ainda é o melhor formato? A guarda compartilhada, que não funciona como deveria, mas é uma ampliação desse regime de convivência, a divisão de responsabilidades parentais, né? Por exemplo, colégio, era um problema sério, colégio. Os próprios colégios de Fortaleza impediam o pai de acompanhar o resultado dos filhos, a nota. Não, o senhor é guardião? Não, só pai. É como se pai não prestasse, não servisse para nada. Então, o senhor não pode ver as notas. Aí veio uma lei que alterou a LDB
e tal, e a gente batendo nisso, e nos colégios, chegava lá, eu cansei de ir em colégio famoso aqui em Fortaleza, somente colégio particular, brigar com o diretor, com a coordenadora, porque o pai não tinha acesso às notas dos filhos, onde é que já se viu isso? E hoje praticamente está superado. Pai pega a menina em colégio, ou o senhor é guardião? Não. O senhor não, a guarda é unilateral. Então o senhor não pode pegar. Mas eu sou pai, meu povo. Não, mas não pode. E hoje isso, a duras penas, já está num processo de superação. Agora, as acusações de abuso, por exemplo, que eram muito fortes, eu acredito que tenham diminuído, exatamente por força desse trabalho. Eu acho o trabalho... Desculpa, o teu nome é? Albaniza. Albaniza, eu acho que o trabalho de conscientização, de palestra, da atuação, como nós estamos vendo aqui, iniciativa da comissão, é muito mais eficaz do que aplicar a ação da lei no judiciário. Porque a lei diz assim, multa. Ora, mas espera aí, o juiz vai botar uma multa para o alienador. Sim, essa multa, como é que vai medir que houve a alienação? Em que grau ela houve? Será que houve mesmo? Quanto é essa multa? Essa multa vai para a mãe, para o pai, ou vai para a instituição do Estado? Para onde é que vai essa multa? Então, a multa virou uma forma de enriquecimento de quem ela... Sabe, tem muita coisa. Agora, a melhor forma ainda é o seguinte, suspeitou de alienação, amplia a convivência. É porque os juízes também, e aí eu não estou fazendo uma crítica pontual, mas de uma forma geral no Brasil, os juízes também de família são muito, tergiversam muito na aplicabilidade da lei. Eu, se eu fosse juiz, eu dizia assim, espera aí, o senhor está acusando ela de alienação, o senhor vê esse menino quantos dias? Eu vejo terça e quinta, e de 15 dias, porra, agora o senhor vai ver todo dia durante 2 meses, pronto, vai ficar com o senhor agora? Não é pai, meu povo. Não é o pai. Agora, claro, que se pesar uma acusação mais grave, aí tudo bem, aí é a exceção, como acusação ou maus tratos, é outra coisa. Mas simplesmente por convivência, aí, pois é, a senhora está tendo dificuldade para ele ver o filho, depois o menino vai ficar agora 3 meses com o pai, a senhora só vai ver uma vez no mês. Pronto. Não é pai, não é mãe. Aí o povo fica, por quê? O que eu falei é a cultura, como se filho fosse só de mãe. Isso é cultura brasileira de cearense. Filho é só de mãe, pai não é pai não tem direito. E os pais hoje estão muito mais presentes. Pai hoje acompanha parte, bota em Facebook, bota em Instagram, e bota em tudo. Tem pai, eu pelo menos sou um exemplo, porque eu crio minha filha desde 7 anos de idade. Aí lá o errado tem um bocado aí que eu não posso dizer, senão ela briga comigo. Certo? E ela está comigo até hoje. Somos nós 2 lá, teimando dentro de casa. Só eu e ela. E é quem comanda meu escritório lá. Está lá trabalhando, eu falando aqui na Assembleia. Então, assim, pai também tem direito. Aí eu vejo os juízes, para ampliar uma visita, maior sacrifício do mundo. Tem juízes que dizem assim, não, menino até 10 anos é da mãe. Eu escuto isso de juiz de família. Sabe? Então, por que menino até 10 anos é da mãe? Menino até 10 anos é do pai e da mãe com a vida inteira. Então, essa cultura é que alimenta a alienação parental. Porque o juiz está lá, ó a teoria da norma jurídica. Norma, como é aí, norma, como é amor de mãe? Teoria da norma jurídica, o juiz aplica a norma segundo o valor que ele tem, os valores dele. Então, nós precisamos também educar os juízes. Porque não adianta ter a lei e o juiz achar que filho até 10 anos é de mãe. Aí a alienação é do próprio juiz. Não adianta. Agora, cabe o quê? O advogado provocar. Porque quem forma jurisprudência no Brasil, em qualquer ordenamento jurídico, é advogado. Por quê? Porque o judiciário ele só age pelo impulso. Aliás, ele não pode agir, tem que ser provocado. Então, quem provoca é o advogado.
E nós estamos mudando a jurisprudência. Nós estamos mudando a jurisprudência em alienação parental. Por quê? Eu virei, sabe o quê? Até motivo de chacota. Quando eu falo ao juiz, diz assim, lá vem o doutor Marcos com alienação parental. Eles têm medo de enfrentar o tema. Eles têm medo de enfrentar o tema. Por quê? Porque realmente não é fácil, não. Não é fácil, porque requer uma equipe, requer um estudo, requer tudo isso que a gente falou. E aí eles ficam com medo de errar. Eu, às vezes, me coloco na posição do juiz. Eu acho que o primeiro juiz da causa é o advogado mesmo. A gente tem que ter esse senso de valor. É difícil mesmo você, às vezes, afastar, ou às vezes você... Sabe? Mas eu só acho assim, se não tiver um indício de coisa mais séria, amplie a convivência conselheiro tutelar. Sugere, fala com o Ministério Público. Espera aí, esse meninozinho está sendo alienado, quanto dia o pai fica com ele? Só fica de 15 dias. Não, pois bate 3 dias na semana e final de semana alternado. Metade das férias com o pai. Feriado, um feriado com a mãe e o outro com o pai. Amplia a convivência, porque aí a criança vai estar obtendo a oportunidade de ver o outro. O outro contato, a família do pai, que muitas vezes ela é doida, da mãe, que ela gosta de todo mundo e tal. Então, esses egoísmos, alienação parental, para mim, é sinônimo de egoísmo. Né? É retenção, querer ser dono de. Eu sei que a mãe, eu sou até pai, porque como eu criei minha filha, assim, muito tempo, não que a mãe dela não tenha participado, porque a mãe dela participou muito, mas assim, eu tive uma participação muito forte, então assim, eu sei que às vezes a mãe tem aquela coisa de, não, é meu, o instinto materno é forte, mas olha, gente, vocês não imaginam o estrago que faz numa cabeça de uma criança que não tem a figura paterna. Façam um estudo, vocês são da Comissão de Delinquência de Crianças, façam uma pesquisa de delinquência e veja os dados estatísticos que existem no Brasil. A criminalidade infantil está relacionada com a ausência da figura paterna na família. A figura do pai, já dizia Freud, depois Lacan, discípulo de Freud, a figura do pai, a lei do pai, é o primeiro contato que o indivíduo tem com a lei. É a presença masculina. Masculina não, lei do pai. Porque essa presença pode ser também alguém que exerça esse papel, não necessariamente o pai, entendeu? Não necessariamente o homem, pode ser uma outra pessoa. Até uma mulher também. Agora, a definição de papéis é que é importante para a criança. Quem é que vai estabelecer o limite e quem é que vai fazer as outras coisas? Carinho é de um lado e limite é do outro. Entendeu? Por isso que existe essa divisão. E aí, quando você percebe as crianças que assaltam, você vai ver, existe essa deficiência na família de papéis. Mas é mais ou menos isso. Nós temos... Agradecendo. Nós temos mais uma pessoa que eu queria convidar. Pronto, olha aí. Estudante de Direito. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Tereza. Eu sou estudante de Direito. Não tenho tanta propriedade para falar do assunto como o doutor Marcos. Só que eu queria só compartilhar um fato da qual eu faço parte. Eu sou estudante da Unifor, do 5º semestre, e mesmo a grade curricular da faculdade dando o direito de família no 7º, eu já fiz a cadeira, e eu queria falar, no caso, da falta de abrangência desse tema. O Código Civil ele não aborda esse tema, basicamente. A Lei 12.318, tanto como o Código Civil, é uma norma infraconstitucional, logo tem um grau de importância quase igualitário com ela. Então, é a omissão das universidades e faculdades em
pontuarem esse tema tão importante, da qual a maioria das pessoas são vítimas, como disse a deputada Augusta, e não sabem que são vítimas. E, no caso, o critério subjetivo do tema, porque é algo muito difícil de ser comentado. Porque, basicamente, os professores se intimidam de falar sobre o tema, o qual é extremamente essencial. Eu, em todo o percurso do meu semestre passado, que eu fiz essa cadeira, eu não sabia da existência da Lei 12.318. Também na cadeira de processo civil, não é abordado o tema, do caso do artigo 699 do Código de Processo Civil, do qual fala da necessidade do juiz, na participação de um especialista, no caso de uma audiência com incapaz ou relativamente incapaz, o qual é essencial, porque uma criança ela não tem a capacidade de se pronunciar de forma tranquila e de forma a expressar o que ela realmente sente, porque é algo muito difícil para ela. Então, eu queria só compartilhar essa necessidade das universidades e faculdades abordarem mais sobre o tema, porque é algo essencial e é algo que a nossa cultura, ela, infelizmente, ela pratica. Obrigada. Agradecer pela participação excelente. Queria também registrar e agradecer aqui mais alguns conselheiros tutelares. Muito bom perceber a participação de vocês, o envolvimento, além da Albaniza, que já contribuiu conosco, né? A Mona Lisa, que é conselheira tutelar em Fortaleza. Cadê a tá ali? E alguns conselheiros de Paracuru. Olha, Paracuru está bem representado aqui. Joaneide, Liduína, o Santiago e a Roberta, que é psicóloga do CREAS. Então, gostaria de agradecer também a presença de vocês, né? E nós temos mais uma participação. Eu gostaria de convidar, por favor, a vir aqui, dizer seu nome, de onde... Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa da presidente da Comissão da Infância, a deputada Érica. E meu nome é Isaías, sou conselheiro tutelar do município de Irauçuba, interior norte do estado. E o motivo da nossa participação, no caso, veio eu e minhas 3 colegas também conselheiras tutelares do município de Irauçuba, Natália, Netinha e Tássia. Mas, deputada, é um pedido, assim, como a nossa colega Albaniza falou aqui e fez muito bem suas colocações, e o que me chamou a atenção quando ela falou, por exemplo, a questão da dificuldade que os conselhos tutelares, não só nas cidades grandes, enfrentam essas dificuldades. Para a gente de cidade pequena, ainda é uma dificuldade dobrada ou triplicada, certo? Porque a gente começa as nossas dificuldades, principalmente nas limitações da estrutura física do órgão. Muitas das vezes a gente não tem sequer uma estrutura física adequada que possa oferecer um atendimento digno para essas crianças e adolescentes na qual a gente faz um atendimento. Muitas cidades pequenas do estado do Ceará não possuem CREAS, que é outro, por exemplo, no nosso município, graças a Deus, a gente tem essa parceria, e tem CREAS e CRAS, então a gente consegue fazer esse trabalho legal com a parceria, tanto com as psicólogas como com assistentes sociais também. Mas a nossa dificuldade, principalmente assim, o que chamou a atenção da gente no tema, que quando fala a questão da alienação parental, para a gente é muito difícil porque a gente não passa por uma capacitação, a gente não tem essas conferências, palestras específicas para os conselheiros, para que a gente pudesse tratar desse assunto em si, na qual pode-se dizer que é um dos assuntos e um dos temas que mais ocorre dentro do Conselho Tutelar. Então, para a gente é muito difícil lidar com a situação, porque nós somos cidadãos comuns do dia a dia, de uma cidade, de uma hora para outra, somos escolhidos pela sociedade para que a gente integre a administração pública, na qual vamos fazer parte da rede de proteção da criança e do adolescente, mas que quando nós chegamos lá, infelizmente, o poder público municipal, muitas das vezes, eles não nos oferecem
acontecem as capacitações, né, as palestras, para que nós possamos nos preparar para atender aquela família que chega, muitas das vezes, no conselho, buscando esse tipo de ajuda. Então, para a gente é muito difícil quando um pai ou uma mãe chega e diz: o pai do meu filho está cometendo alienação parental contra mim, que sou a mãe. Então, assim, muitas das vezes a gente não sabe, quando você chega de imediato, a lei, né, o que é que ela diz, como agir nessas situações, né, porque, claro que a gente vai agir e se basear pelo que o ECA fala. Só que como a gente não tem aquela preparação, nós não fomos preparados para isso, então fica muito difícil. Então, assim, o que a minha fala é esse pedido de ajuda, né, a você, como a presidente da comissão, para que possa ver com os bons olhos uma forma de poder ajudar mais os conselheiros tutelares do estado do Ceará, principalmente dos municípios pequenos, né, porque a gente é carente de informação muitas das vezes, não por falta da gente não querer, mas muitas das vezes pela dificuldade que o poder público do município coloca para os conselheiros tutelares. Então, muitas das vezes não somos valorizados como de fato merecíamos ser. Muitas das vezes a sociedade reconhece, mas as pessoas de fato da gestão pública que deveria dar melhores condições para os conselheiros tutelares, infelizmente não temos. Então, que possa partir do Estado, né, vocês que são os nossos representantes, né, no Estado, possa ver uma forma de poder ajudar mais os conselheiros tutelares dos municípios pequenos, principalmente. Muito obrigado. Agradecer, Isaías. Olha, realmente eu sei um pouco de perto, né? Eu acompanhei, eu sei que existe ainda, né, muita dificuldade nessa questão da estruturação dos conselhos, nos interiores e tudo. Mas a gente vai buscar, assim, alternativas. Agradecer também as demais conselheiras lá de Irauçuba que se fizeram presentes, viu? Muito bom. E eu quero convidar a nossa próxima, é conselheira também, ótimo, de Fortaleza. Antes de eu passar para a tia, eu vou só pedir um minutinho aqui, é menos de um minuto. Eu gostei muito da intervenção dele aí, porque eu acho o seguinte, é exatamente isso que precisa para a gente difundir mais. Então, assim, eu já me coloco, inclusive, sem nenhum ônus para casa. Se eu puder ajudar, a auditória aqui, eu acho que é o que mais tem, né? Então, assim, a comissão, Viena, poderia encabeçar, através da presidência, e eu sei que o deputado Sarto, né, e o deputado Sarto eu conheço, sei que é uma pessoa bem, enfim, disposta a fazer isso, e eu acho que poderia se fazer um treinamento para os conselheiros tutelares. Só aqui acrescentando, poderia botar também, além da alienação, a questão da Lei Maria da Penha, né? Porque eu acho que vocês estão diretamente ligados a essa questão da violência que envolve criança. E aí o treinamento não ser só em relação a poder até juntar duas leis e futuramente fazer outro seminário, aumentando, não sei, sugestões, né? Eu já ia lhe pedir, doutor Marcos, que bom. Bom dia. Uma excelente contribuição do doutor Marcos Duarte, né? Eu já fiz, viu, uma vez, num hotel, um curso de uma manhã inteira para os conselheiros tutelares. Faz algum tempo, mas eu fiz, lembro agora. Quem ministrou esses cursos? Eram ministrados por profissionais? Muito interessante. Não sei quem foi a iniciativa. Gente, Mona Lisa Macário, conselheira tutelar do quadriênio 2016-2020 de Fortaleza. Eu gostaria de colocar que a alienação parental é um reflexo do patriarcado na sociedade, que vem prejudicar. A ilustre deputada colocou muito bem essa questão, porque muitas pessoas desconhecem esse tema. Desconhecem. E isso entra na questão do direito, aliás, da violência contra a mulher também, porque é um reflexo. Muitas vezes, entram no mérito da discussão do casal, e querem prejudicar a criança. E fica muito claro, o entendimento é muito simples. O direito da criança. A criança é um cidadão de direito livre, ele não pertence a ninguém, ele não é objeto, certo? Ele não pode ser objeto de discussão.
Então, o que é que nós orientamos no Conselho? Que os pais deixem as crianças longe, fora das discussões. A criança não deve participar de nada da discussão do casal ou da família ampliada. E é direito da criança, lembrando que privando a criança da convivência familiar e com a família ampliada, estão punindo, assim, a criança, e não as partes envolvidas, certo? Não só a criança vem ser muito prejudicada. E a tipificação, ela é caracterizada pelo dano causado à psique da criança. É por isso que foi visto, através de especialistas, psicólogos, as equipes interdisciplinares, foi visto que isso afeta muito a criança. Ela fica dividida, a criança fica prejudicada e impede. Qual seria o entendimento mais simples? Eu sou mãe de dois adolescentes e uma criança. Eu entendo assim, eu não posso privar o meu filho de ter convivência com a família, porque nós somos hoje e amanhã podemos não estar aqui. Então, é benéfico, é saudável que a criança conviva com a família ampliada para que ela possa estabelecer vínculos. E isso ajuda a formar o indivíduo. E, assim, no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é um mediador de conflitos, sim. Nós devemos não só jogar sempre para o Judiciário, nós sabemos que no Judiciário temos esse entrave também, poucos recursos humanos para poder lidar com esse tipo de problemática, e nós, do Conselho, devemos orientar as partes, os pais que chegam ao Conselho com essas discussões. Não dizer, tirar o corpo fora e dizer, não, eu não sei lidar com isso. Tem que designar, sim, equipes dos CRAS, CREAS, de onde estiver, do Poder Judiciário, do próprio... Enfim, tem que designar de onde estiver, promover o chamamento desses profissionais, especialistas, para ajudar a tratar essas questões. E é isso. Obrigada. Muito obrigada. Agradecer a Mona Lisa também, acabou também contribuindo conosco, né, trazendo aí realmente essa maior clareza, né? E acredito, pronto, então nós não temos mais ninguém inscrito. Eu quero novamente agradecer a todos os conselheiros, foi ótimo, olha, já vai render frutos aí de uma capacitação, um seminário, algo que realmente possa estar ajudando, né, essa turma que com certeza precisa ter essa aproximação maior, né, dos especialistas e saber como lidar, realmente lidar com a proteção das crianças e adolescentes, cuidar disso é algo que requer, né, muito cuidado e muito preparo. E nós estamos aí praticamente chegando próximo de uma nova eleição, né? Agora, né, já foi aprovado que os conselheiros podem, mais do que uma vez, né, estar se candidatando novamente, sendo reconduzidos para o Conselho Tutelar. Então, a gente estima que os que realmente se identificam, os que realmente gostam enfim, tem esse perfil, possam estar sendo, né, reeleitos e conduzindo bem, junto da rede, essa proteção das nossas crianças. Doutor Marcos, novamente, muito obrigada. Agradecer aqui a deputada Augusta, que é uma grande parlamentar, que tem estado aqui junto da comissão também, né, somando muito com a gente. Agradecer a toda a comissão, né, todos os envolvidos, Viena, Stefane, todo o grupo que tem aí também junto, buscado, né, a gente somar essas forças, e a gente entende que o nosso mandato é para estar, e a comissão, né, da infância e adolescência vai buscar, vai inclusive promover, né, nesse mês de maio, um ciclo de palestras. Essa é a segunda palestra que a comissão já promove esse ano, e nós temos mais algumas. Doutor Marcos, inclusive, quer lhe convidar para o dia 23 de maio, né, a palestra em alusão ao dia 25 de maio, que é sobre a adoção, mas a nossa palestra será no dia 23 de maio. Então, convido todos vocês a estarem presentes. Se você puder nos trazer uma fala sobre a adoção internacional também, será muito positivo. E eu quero agradecer a atenção de todos e que Deus nos abençoe no decorrer desse dia. Obrigada.